sei que estar aqui, né, próximo de pessoa como vocês, estar participando ali nesse ecossistema da ordem, dando mais cuidado ainda para a saúde, isso é maravilhoso. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma convidada muito especial. Ela é mentora de empresários, na verdade ela ajuda empreendedores a se tornarem empresários, alcançando a liberdade empresarial. Ela tem mais de 25 anos de experiência como empresária, é nossa amiga, nossa sócia no Class Club, né, junto com Flávio Augusto, Caio Carneiro GeoJ, e também está participando do desafio A Ordem, junto comigo aqui, o desafio do GeoJ. Bem-vinda, Carol Santos. Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Um prazer imenso. Legal, Carol. Obrigada, né, mais uma vez por você estar aqui. Bom, Carol, a gente vai conversar aqui bastante coisa, né, mas vamos começar esse papo aqui voltando um pouco do início, né, que a gente conhece, vê a Carol mentora, né, vê a Carol com muita experiência, com muito conteúdo de valor, né, mas como é que foi o início da sua jornada? Como é que foi essa jornada que te trouxe até hoje, né, que você é uma mentora de sucesso? Vamos lá. Foi muito perrengue, né? Acho que todo empreendedor tem isso, né? Muito perrengue. Mas eu falo assim, sempre falo, que o meu pai, ele estava quase se aposentando numa carreira de funcionário público, faltando 5 anos para se aposentar, ele tinha um ótimo projeto e 3 filhos. É isso que ele tinha, uma ideia e 3 filhos. Não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha conhecimento em gestão, em vendas, nada. Ele é o cara do produto, né? E hoje é muito meu público esse, é o cara do produto que tem uma empresa e quer fazer acontecer, né? E lá eu tinha 14 anos, então a gente começou a construir a empresa junto com meu pai. O pessoal sempre pergunta, segunda geração? Não, a gente fez junto com ele. Ele conhecia o produto, a gente não conhecia nada, mas a gente foi aprendendo no caminho. E esse aprendendo no caminho, a gente apanhou pra caramba, porque era dificuldade financeira, falta de conhecimento, falta de experiência, não tinha nem computador e Google naquela época, então era assim, era muito tentativa e erro mesmo. Eu lembro que eu sempre busquei muito o conhecimento, mas era limitado o conhecimento, né? Era lá um cursinho ou outro do Sebrae, uma coisinha ou outra, mas aquilo era muito pequeno diante da necessidade de uma empresa. E ali a gente foi crescendo, foi se organizando, ao ponto que eu me estabeleci na diretoria de gestão de pessoas e na diretoria de marketing. Sempre sentei nessas 2 cadeiras e assim foi até 3 anos atrás. Então, foram 28 anos dentro da empresa, ajudando a construir, junto com os irmãos também, né? Depois começamos em 3 irmãos, hoje são 5 irmãos no negócio, todos sócios trabalhando juntos. A gente trabalhou sempre muito bem em família, né? Cônjuge, cunhados, enfim, a família toda sempre trabalhando junto. E hoje estamos aí, 29 anos de empresa, atendendo o Brasil inteiro, com tecnologias para tratamento de água, que é a desinfecção de água e esgoto. Atuamos também muito forte na área de indústrias, principalmente alimentícias, que demanda uma qualidade de água muito, né, muito severa, o controle de qualidade. E também resorts, que é parques aquáticos, as piscinas de maior porte. Então, hoje, olhando para trás, era improvável a gente estar aqui, né? Porque diante de tanta dificuldade, tanta limitação financeira, técnica, enfim, de toda a ordem. Eu falo, quando eu dou os treinamentos, as mentorias, eu falo, gente, eu sei o que é todo tipo de desafio que você pode estar vivendo na tua empresa. Com pessoas, com questões tributárias, questões jurídicas, com questões de boleto atrasado, cartório cobrando, oficial de justiça. Eu conheço tudo isso. Eu sei o que é o desafio do dia a dia. Mas a gente não desanimou. A gente perseverou e, graças a Deus, hoje é uma realidade assim que a gente nunca sonhou viver, é muito melhor do que a gente um dia sonhou. Meu pai ainda está ativo na empresa, a família toda ativa. Mas eu decidi sair, tem uns 5 anos, e precisei de uma transição para conseguir deixar a chave do setor com outra pessoa, né? Porque a diretoria era minha, né? As duas. Então, para deixar o setor ok, para passar o bastão, precisou de muita organização, gestão, processo, formar os sucessores ali dentro dos setores. A questão da governança também é muito importante, que toda empresa implante a questão de governança. As questões de... A questão familiar também, né? Eu falo assim, a saída da empresa para mim foi um parto. Foi doloroso. Foi doloroso para sair, porque é uma vida inteira ali dentro. Então, tinha a questão técnica, que eu precisei organizar para sair, mas tinha também a questão emocional. É um vínculo muito forte. E meu pai sempre falava muito assim, eu sei que é do jeito dele, né? Eu fiz isso aqui para vocês, eu fiz isso aqui para vocês. Cara, isso tinha um peso.
Nossa Senhora. Né? E como é que eu vou sair se ele deixou para mim? Como é que eu vou deixar essa herança, né? responsabilidade. É responsabilidade muito grande. Mas fui preparando o emocional, fui preparando realmente a casa também para conseguir me dedicar ao que eu faço hoje, que é a mentoria, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Por que eu faço o que eu faço? Principalmente porque eu sei que a gente não precisava ter passado tudo aquilo que passou. Se tivesse orientação, conhecimento, alguém que pega na mão e fala, vai por aqui, vai por ali, aí vai dar errado e vamos, né? Tô junto se der errado. A gente não tinha isso. Então, hoje, a mentoria, eu falo assim, quem tem um mentor tem um presente de Deus na mão, porque a gente encurta muito o caminho, né? A gente acelera muito o resultado, a gente ajusta muito a mentalidade, a forma de fazer as coisas. Então, mentoria, para mim, hoje, eu falo, é um estilo de vida e que, graças a Deus, pode ser muito bem remunerado, né? Muito bem remunerado. Mas é juntar toda a experiência, toda a história, todo o conhecimento com o servir, né? Eu amo ajudar as pessoas, amo. Carol, uma coisa super bacana de ver sua fala, sua história, né? É que o mentor é diferente de um professor, de alguém teórico. O mentor é alguém que já passou pelaquilo, né? E bacana ver você querer compartilhar isso para realmente encurtar os caminhos. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque na teoria é tudo fácil, né? A pessoa falar uma teoria é uma coisa, agora a pessoa ter vivido é outra. Então, vai além simplesmente do racional. Tem o racional, tem o emocional e tem os desafios que tem pela frente. E saber que cada um tem um desafio diferente e vai ter ali a sua jornada diferente, né? Então, como mentor aí, você tem uma grande responsabilidade ali nesse sentido também. Parabéns pela sua escolha, né? De deixar a empresa de vocês andando ali, né? E buscar ajudar essas pessoas, porque isso encurta demais o caminho, facilita. E, assim, uma coisa que eu sugiro bastante para as pessoas que tenham mentores, que consigam ter bons mentores e escolher a diferença de mentor com pessoas que não têm essa característica. Tem umas pessoas que tentam se colocar como mentor, mas não tiveram essa trajetória. Ninguém consegue mentorar, consegue guiar se não teve a mesma trajetória, né? É o que eu falo, para ser mentor tem que ter cancha, tem que ter calo na mão, tem que saber tem que ter amassado barro, né? Então, eu amassei barro. Tudo que tinha que fazer na empresa que era possível, eu fiz. Desde fazer serviço de banco, até contratação, feiras, eventos no Brasil, no exterior, furação de chapa, embalar equipamento, fazer cobrança, nota fiscal, tudo que tinha que fazer a gente fez. Então, eu sei. A hora que eu vou falar com as pessoas, eu sei o que eu estou falando. Então, isso dá muita credibilidade, dá muita confiança também para quem é mentorado meu. Que o pessoal sempre fala para mim, nossa, Carol, não consegui enxergar dessa forma, não consegui entender isso. Por quê? Porque academicamente é uma coisa. Agora, você ter executado aquilo ao longo dos anos, você ter... Não, eu leio muito, eu estudo muito, eu fiz mestrado, tal, mas nada como a prática, nada como o dia a dia ali para mostrar onde que o calo vai apertar e onde é que você vai mover o próximo passo. Então, isso tudo tem que ter experiência. Então, eu falo sempre, vai contratar um mentor, vai entrar numa mentoria, olha a história da pessoa. Você está contratando um modelo mental, você está contratando a história, a experiência. Não é só um clubinho para tomar café. Não é só um agrupamento de gente. Isso você pode ter no clube, você pode ter em qualquer outro lugar, vai na igreja, tal, mas uma mentoria é uma transferência de bagagem, de história. É aquela coisa, a mentoria de negócios hoje existe, mas de outras coisas, de repente, a gente conversava com a avó, né? Falava, pai, ô mãe, como é que é tal coisa? Por quê? É a vivência, é o calejado da vida que eles passavam pra gente. Filho, não faz isso. Filha, não anda com essas pessoas. Já era mentoria. Já era mentoria de vida. Né? Você vai num padre, num pastor, está mentoreando a vida? Está mentoreando. E hoje, graças a Deus, a gente tem a mentoria de negócios. Porque eu sou uma pessoa, eu fiz especialização em gestão estratégica de pessoas na universidade pública. Todos os professores eram concursados. Eles não tinham empresa. Eles não tinham empresa. Fica fácil falar, né? Aí o que o pessoal mais falava? Todo mundo ali era de mercado, profissional trabalhando, atuante e tal. Poucos empresários, mas a maioria era profissional de RH. Eles falavam assim, tá... A teoria na prática é outra. Então, essa vivência é o que habilita uma pessoa a ser mentor. Não tem como falar, eu fiz um curso, né, e vou ser mentor. Não, você tem que ter vivido para ser mentor. Tá um pouquinho, né? A gente faz parte de, assim, a Carol é sócia com a gente, né, também do Clex Club, né? É um clube dos maiores empresários do Brasil, né? São grandes empresários, né? Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro e vários outros bilionários ali, onde que você tem acesso a muito conteúdo. Depois a gente volta no Clex Club, mas eu queria explorar aqui
o Joel selecionou algumas pessoas, né? 12 pessoas. 12 pessoas. Né? Conta um pouquinho assim, essa seleção das 12 pessoas para trabalhar saúde, porque o Joel tem a questão que é saúde, né? Família e trabalho. É isso que E aí os empreendedores, né, assim, tinha muito foco no quê? Muito foco no trabalho, muito foco no trabalho. E alguns conseguem dar o próximo passo, que é a família, é uma ordem inversa, né? E depois, para chegar na saúde, a última coisa que o empreendedor faz é tomar conta dele mesmo, né? Então ele até trabalha a questão da mentalidade pensando na empresa. Eu vou estudar porque a empresa precisa, né? Tá pensando no negócio, mas antes de tudo, para ter um bom empresário, para ter um bom CNPJ, tem que ter um bom CPF, e o CPF tem que estar ali com saúde. Forte. E aí é isso que é a ordem. São 12 empresários, né, selecionados pelo Joel, num grupo de centenas, para participar desse movimento que vai transformar a saúde. São mais de 300, eu acho, né, que participam. 270 alguma coisa. São 270 alguma coisa? 300, né? Então são quase 300. O que ele viu em mim que eu tô aqui? Mas tá bom, vamos lá. Exato. E aí, eu e a Carol, nós fomos escolhidas, né? Ou seja, né, a gente... Eu não fui. Tá fora. Ou seja, né, Carol, acho que a gente não tava com imagem que tava cuidando muito da saúde, né? Coisa aí, então eu peguei o código, mas vai dar certo. Tá sendo bom demais, né? Mas isso que o Denis falou, essa ordem, eu vivi isso. Eu vivia muito, 100% trabalho. E já tinha filhos e era trabalho. Eu sempre falo, gente, meu filho nasceu, eu estava respondendo e-mail. Aí entrou no trabalho de parto, nasceu, continuei respondendo e-mail. 15 minutos depois, estava nesse nível. Sim. A questão é, precisava? Não, não precisava. Eu que não tinha competência para entender qual era o meu papel naquele momento. Meu papel naquele momento era ser mãe. E eu sei que tem muita empresária que talvez já viveu isso, ou está vivendo isso, ou vai viver isso, vai lembrar disso aqui. Aquele momento não era para ser a empresária que estava respondendo e-mail, nem resolvendo coisas da empresa. Aquele momento era para eu estar ali para o meu filho vir ao mundo. E uma semana depois, eu estava no escritório com ele, no bercinho. Cara, hoje eu olho e falo, essa mulher é louca. Aquela mulher é louca. É louca. Desnecessário. Né? Mas por que eu cheguei nesse ponto? Né? Aquela busca incessante, por mais, por resultado, por crescer, por dar certo na vida. Eu sei que muito empresário tem isso. Então, a minha mentoria até ela tem esse fundo de colocar essa ordem também. Porque quando a gente inverte, está tudo errado. E a hora que eu me dei conta, a minha vida estava toda errada. Tava custando caro, sabe? Estava toda errada. E hoje eu tenho muita clareza de enxergar o que é prioridade de fato. Até a hora que eu entrei no grupo lá, falei, primeiro é Deus, depois saúde. Opa, bati na mesa. Deus, saúde, família, trabalho. Porque ele que nos sustenta, ele que está o tempo todo cuidando da gente. E eu falo assim, se eu estou aqui hoje, só pode ter sido Deus, porque eu já treinava. Por que o João me viu? Por que ele me escolheu? Sim. Né? Mas tem alguma coisa aí que eu ainda vou descobrir no meio do caminho. Mas, como ele próprio disse lá no Class, né? Quando o foguete é para a lua, você não escolhe o assento, só vai. Vê a oportunidade, eu vou. Porque eu sei que estar aqui, né, próximo de pessoa como vocês, estar participando ali nesse ecossistema da ordem, dando mais cuidado ainda para a saúde, isso é maravilhoso, eu não poderia negar esse convite. Né? Então, eu falei, vamos, tô dentro. 30 dias fora de casa, vamos embora. E qual que está sendo o seu maior desafio nesse desafio, Carol? Depois que eu aprendi a estacionar na garagem do prédio, que era o maior desafio até então. E, gente, eu moro praticamente uma chácara, um condomínio, é espaçoso, tem quintal para atravessar o carro no meio, se quiser. Lá não tem esse negócio de aperto de garagem. Então, o primeiro desafio foi entrar e sair da garagem do prédio todo dia, umas 3 vezes por dia. Estou superando, já entendi que tem um ângulo certo para fazer a coisa acontecer. Mas lá, agora eu vejo que é realmente essa rotina longe da família. Né? Porque ali, tipo, a gente vai para o treino de manhã, né? Tem toda a bagunça ali gostosa que a gente faz as gravações, conversa com o pessoal, tal. Aí depois eu vou para o apartamento e é eu comigo mesma, né? Eu com a minha bagunça. E isso para mim é um desafio. Eu lido bem muito de ficar sozinha, mas não sozinha sem a família, sem aqueles pontos de contato, né? Vai dormir sozinha, acorda sozinha, poxa, cadê meu filho? Com quem eu converso? E às vezes o horário não bate para eu ligar para eles. Né? Muitos dias, o horário não bateu para ligar para eles. Porque ou tá na escola, ou tá no trabalho, ou tá no almoço, ou já tá dormindo, e aí aqui a rotina é diferente. Então, essa distância é o que está sendo mais difícil. Mas daqui a pouquinho eles chegam. A gente mata a saudade. Semana que vem eu vou para lá de novo, que tem um casamento, tem um evento e tal. E volto. Mas vale a pena, né? Até eu tenho uma frase que até está escrito naquele caderninho do Class lá. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como.
E esse é o contexto. Repete Sim. essa frase, Carol. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa frase é do Viktor Frankl, do livro Em Busca de Sentido. Quando eu li esse livro, virou muita chavinha na minha cabeça. E essa frase eu guardei. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Porque se a gente tem um porquê muito forte, a gente aguenta a paulada. Isso vale para a empresa também. Se a tua Sim. empresa não tem um porquê muito forte, você desiste e vai fazer outra coisa. Exato. Uma coisa que você comentou que eu achei muito interessante, né? Duas pessoas tentando sintetizar um pouco. A questão ali da questão de você não precisa fazer algumas coisas, né? A gente tem um interesse de viver intensamente cada momento e às vezes o empresário ele vive demais intensamente a empresa. Eu já tive isso no passado, né? Acho que a questão de qualidade também de vida, né? Principalmente quando eu era executivo, eu já tive muito essa questão de dedicação ao extremo. E aí você não precisava chegar àquilo. Você tem uma questão da perfeição, de buscar ali a perfeição. É infinito, né? Porque assim, ó, do 90% por 99% é muito esforço. Do 99% por 99,9% que a gente quer, nossa, é muito esforço. E o 90% atende bem e você precisa fazer o quê? Você precisa ter os outros aspectos da vida. Você não vive uma coisa só, não é só a empresa, né? Eu achei bem bacana. E isso também na ordem, como é que está assim, sendo a questão de a Cíntia, que eu achei interessante, né? A Cíntia é uma bebê, né? Nos equipamentos. A personal falou, essa aqui é minha bebê, vamos cuidar dela. Ela tá chegando agora. A Grace Maravilhosa. Fiode, a nossa personal, né? Ela é maravilhosa. E ela tem muita experiência. E mesmo assim, ela tem paciência de me ensinar as posições, a mexer nos equipamentos. Ela me chama de bebê. Ela fala bebê. É bom demais. Ela falou que a Cíntia senta ao contrário no Sentava equipamento, ao contrário nos equipamentos. Não, É tipo- senta não, sentava. Sentava, né? Sentava. Tá aprendendo, porque tem Aprendi muito já. equipamento naquela área, né? Não, Meu eu Deus fui do lá céu. hoje, daí eu falei, Grace, me ajuda aqui, porque essa fileira aqui eu não conheço nada, tudo diferente. Daí ela falou, faz esse aqui. Ela só falou, faz esse aqui. Aí eu falei, deixa eu ler o manual que tá do lado. E tem um desenho, né? Deixa eu ler como é que senta aqui, pra não ficar feio. Lá sempre tem alguém filmando, né? Aí eu olhei, li o manual. Tá, acho que senta assim, agora vamos. Mas é bom demais. Ô, Carol, mas assim, voltando aqui um pouco, né? Você falou assim, ó, meu maior desafio tá sendo ficar longe dos filhos, da família, né? Você já morou nos Estados Unidos, né? Como é que foi isso? A sua família foi com você, não foi? Pra tristeza do meu marido, foi até a sogra. Minha mãe foi junto. Mas foi assim, foi uma virada de chave que eu tive em 2017. Né? Vocês conhecem o Método CIS, Paulo Vieira? Sim. Eu estava fazendo mestrado em neuromarketing na Flórida. Mas fala um pouco para quem não conhece, né? Então O vamos pessoal lá. que tá em casa. Vai entrar no contexto aqui. É. Então eu estava fazendo mestrado na Flórida nessa busca incessante de mais, né? Vou achar o pote atrás do arco-íris. Agora eu vou achar o pote de ouro, né? Mestrado em neuromarketing. Tá, top, lá na Flórida, show. Primeira aula com o Dr. Tony Portigliatti, que é um maravilhoso. Ele tá aqui no meu coração. Não sei se vocês conhecem ele. Não. Maravilhoso. Não pensa num ser humano extraordinário. Primeira aula, ele deu uma devolutiva do perfil comportamental deles lá, que é o SOR. Isso online, todos os alunos na aula ali. Aí ele explicou, e me deixou por último. Cara, aquilo tava ficando agoniada. Já era impulsiva, impaciente, grosseira. Pensa na pessoa, um ser humano insuportável. Era eu, 7 anos atrás. Agora eu tô melhorzinho, tô curando. Aí ele deixou por último. Aí tava assim já. Por dentro tava... Como assim por último, né? Não tava aceitando aquilo. Aí ele me explicou o perfil comportamental e falou, faz o método CIS e teu marido é um santo. Eu já tive esse feedback também algumas vezes que a minha esposa ia direto pro céu. Cara, faz o Mas método você já fez CIS. o método CIS? Não, eu preciso Então, fazer o Tá método tendo, CIS. começou hoje, não, começou ontem. Aí ele falou, faz método CIS, marido é um santo. Eu falei, cara, não entendi. Mas obedeceu, eu contratei ele como professor, né? Obedece. Joguei no Google, achei método CIS, tinha em Curitiba. Isso era fevereiro, eu fiz método CIS em agosto. A hora que eu entrei no método CIS, eu vi aquele povo feliz, pulando, cedinho lá, tudo animado. Eu falei, que esse povo tá feliz, velho? Essa hora da manhã. Festa estranha, gente esquisita. Eu falei, esse povo alegre, pulando. E eu toda dura, assim, né? Bruta. Eu falei, ninguém é feliz desse jeito essa hora da manhã. A cabeça do ser humano. É impossível a pessoa estar tão feliz assim, gritando e pulando. Aí, tá, beleza. Segundo dia, eu comecei a enxergar, de fato, como é que estava a minha vida. Ali eu falei, puxa vida, eu estava destruindo tudo. E eu lembrei de uma frase que meu pai me falou no dia do meu casamento. Cuidado, Carol, você é um trator. Meu marido é um santo. Ele é bonzinho, ele é calmo, ele é paciente, ele é planejador. Eu era
Qual que é o nome do santo? José. É o São José. Então, ele muito paciente, sempre muito, sabe? Pessoa pacata, serena. E eu, vamos que vamos, que vamos, que vamos. E meu pai falou isso. Naquele dia eu entendi porque meu pai tinha falado aquilo 10 anos atrás. Enfim, fiz o método CIS, comprei tudo que tinha lá dentro, tudo mais um pouco. Daí, de agosto para dezembro, eu já tinha feito toda a formação completa da Febracis. Eu falo assim, ali naquele período nasceu uma outra pessoa. Paciência, foco, mãe, nasceu a esposa. Ali eu comecei a enxergar que existiam outras coisas para viver além do trabalho. E eu só estava vivendo o trabalho porcamente porque eu fazia tudo. Fazia tudo na minha empresa, sozinha, no RH, no marketing, fazia tudo sozinha. Nesses 4 meses, a chave virou de uma forma absurda, foi sobrenatural, não sei explicar. Eu não tinha nem dinheiro para comprar os cursos todos, mas comprei, não sei como eu paguei até hoje, foi sobrenatural. E daí, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade. Ó, a gente vai puxar um projeto para os Estados Unidos. E meu irmão, até então, era a bola da vez, porque ele estava morando no Canadá, falava inglês fluente, tal, só que cru, nunca tinha trabalhado na empresa. E meu inglês é um inglês mediano, tipo assim, um inglês nota 7 para passar, né? Mas não é aquele fluente. Mas eu tinha muito conhecimento da empresa. E eu falei, eu vou. Bora. Já estava com o emocional fortalecido, com a vida em ordem, né? Colocando as coisas em ordem. E ali a gente decidiu fazer esse projeto de internacionalização. Abrimos lá a empresa na PEX em Miami, fizemos a incubadora, só que a gente foi morar em Nova York. E ali foi eu, meu marido e meus filhos, e a sogra no porta-mala, minha mãe. Minha mãe foi junto. Mas ela ficava 6 meses e voltava, né? Só o tempinho do visto ali. E ali, nesse período, eu pesquisei mercado, visitei cliente, fui entender a dinâmica do mercado americano, que é completamente diferente do brasileiro, como que a gente poderia adequar o produto, né, para a demanda americana. Participamos de feiras em Las Vegas, Chicago, New Orleans, visitamos a estação, nossa, a estação de tratamento de água de Miami é maravilhosa, a gente foi visitar. Então, assim, teve muita vivência, teve muita experiência ali. E estava, assim, bacana. Só que aqui no Brasil, quando eu saí, tinha 60 funcionários. Aí deu um dado momento lá, Carol, preciso que você volte. Tinha 120. E o RH era meu. Então, assim, quando a empresa dobra de tamanho, cresce muito rápido, isso acontece em todo lugar. Tem uma quebra de cultura. Né? Então, eles falaram, Carol, você vai ter que voltar. Uma, que o dólar está subindo muito, era período eleitoral, estava aquela confusão de eleição. E outra, que a gente precisa que restabeleça a ordem na casa e a cultura da empresa e tal. Mas chorei. Eu lembro que eu peguei o carro... Mas por que você chorou, Carol? Cara, eu peguei aquele carro, eu saí andando naquela New Jersey lá e fui sem rumo. E fui. Eu só fui, eu não sabia onde que eu ia voltar. Aí voltei pro apartamento depois, falei, agora vamos, já chorei, vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver o que a gente vai fazer, porque olha, mas eu não queria, lógico que eu não queria. Não queria, mas tá, é o que tem para hoje, né? Aceita que dói menos. Aí voltei, coloquei ordem na casa, mas esse 1 ano lá foi maravilhoso. Foi uma experiência, assim, ímpar, né? Para que a gente pudesse, primeiro, se estabelecer de novo como família, porque estava naquele período que eu estava toda independente, né? Fora do ninho, né? Toda autossuficiente. Era muito autossuficiente. Aí comecei realmente a entender meu tempo com os filhos, meu tempo com o marido, né? E aquela coisa de estar ali junto, é nós, e vamos junto. E foi maravilhoso. E outro aspecto que eu entendi que tinha algo mais lá. Sempre tem algo mais, né? Ali eu fazia palestra, treinamento, coaching grupo para imigrante brasileiro. Era voluntário. Eu ia eu morava em Secaucus, coladinho em Nova York, 10 minutos de ônibus. Eu ia lá para Long Branch, que é 1h30, toda semana. Faça chuva, faça sol, debaixo de neve, debaixo do que fosse, a gente estava lá toda semana, entregando para esse pessoal gratuitamente, por amor mesmo. Mas aquilo me apaixonou tanto. Falei, gente, é isso. É essa a pegada. Gostei desse negócio, eu nunca tinha feito nada como isso antes. E ali, fazendo esse trabalho voluntário, foi que acendeu essa chama de ajudar pessoas, que até então eu só vivia para mim. E eu não vivia nem para minha família. Era só para mim. Era um egocentrismo assim doentio. Então, aquilo me fez entender o papel do servir na vida. O papel do, cara, você já é privilegiado, dá pro outro. Eu era tão miserável que eu não dava nem moedinha para quem estava passando fome, sabe? Pessoa miserável. Era eu. Então, foi muita cura aí. Né? A Carol que está aqui hoje é outra Carol, graças a Deus. Mas e a São José. Essa jornada ele sustentou ali.
Então, Que linda essa essa história. jornada ensinou muito, forjou muito, mudou muito, né? Meu comportamento, meu caráter, meus resultados também, enfim. Eu falo assim, é outra realidade que eu vivo hoje, graças a Deus. Obrigada, doutor Tony, por ter dado toque. Paulo, te amo. Carol, quer aproveitar um Deus, pouco. só um comentário, né? Deus vai colocando as pessoas na nossa vida, né, Vai, Carol? vai. Em muitos momentos na minha vida, eu consigo ver ali a mão de Deus naquele momento, naquela pessoa, sabe? Que eu tive que conhecer ali, que eu tinha que passar por essa experiência, sabe? É incrível, né? Tem muita coisa. Hoje eu consigo entender essa visão mais do mundo espiritual. Sim. Hoje eu consigo entender um pouco mais. Mas até 3 anos atrás também era cega, espiritualmente falando. Uhum. Cega. Eu não discernia. Aí hoje eu consigo enxergar cada ponto da história que tinha a Sim. mão dele ali. Sim. Era cuidando, era ajustando. Falei, vem pra cá, filha. Erro de recalculando a rota, vem pra cá. Recalculando a rota, vem pra cá. O tempo todo. É igual o Waze, né? Você erra a rota, ele recalcula. Erra a rota, ele recalcula. Eu vejo Deus agindo assim na minha vida o tempo todo. É porque a gente vê alguns momentos que, puxa, se não tivesse sido aquele detalhe, teria sido totalmente diferente. E que é independente de você, E né? aquele detalhe é o que, né, mudou a história. Assim, o Flávio tem aquela questão do ponto de inflexão, que é a questão dos momentos dele, que ele toma a decisão. Mas muitos pontos de inflexão na nossa vida não foi nem decisão da gente, foi outras pessoas que ajudaram a gente a nos guiar ali. E é nesse momento que a gente identifica a mão de Deus ali nesse caminho, né? Ou às vezes até uma decisão mais proveniente de um fato que aconteceu que, né, não precisava acontecer, parecia aleatório, ou que não era né? para ser. Mas tinha um porquê. Exato. Parecia aleatório, mas tinha um porquê. Isso é muito forte. Hoje eu tenho esse discernimento. Olhar coisas para trás e falar, cara, como é que eu fiz aquilo? Eu falei, não fui eu. Era alguém cuidando por mim. Carol, nosso negócio, uma das partes do nosso negócio é a questão do investimento nos Estados Unidos, né? A gente trabalha, né, com a nossa incorporadora no Brasil, com nossas imobiliárias no Brasil, mas o principal aspecto que a gente trabalha hoje em dia é na questão de apoiar também o brasileiro a fazer um investimento nos Estados Unidos, né? E justamente porque tem essa pequena diferença a diferença de cultura, ele gera importantes impactos no negócio, no dia a dia, né? A mudança de cultura, a gente chega muito para o brasileiro a questão de como o americano age e de uma forma produtiva e ser rápido. Isso a gente entende que é legal, que é muito bacana. Mas, além desse detalhe, tem vários detalhes no dia a dia que são impactados por esse modo operante de just in time, com relação à questão também de você ser produtivo, né? Então, a mudança de cultura impacta em legislação, impacta em questões tributárias, impacta em questões de trabalhistas. Então, impacta em uma série de coisas que isso a gente ajuda muito o brasileiro a entender isso. E eu queria que você também compartilhasse um pouco a sua experiência nessa ótica, né? Lá a gente não chegou a contratar funcionários, mas teve um episódio interessante que eu estava ali, né, entendendo, sondando e tal, e tinha um consultor americano, Gaspar, um senhor já era aposentado na área de saneamento, e ele era o meu braço direito lá, cara, né, ele conhecia pra caramba as pessoas, tudo. Aí, eu falei, vamos entender como é que seria para contratar vereadores, representantes, tal. Aí ele me falou, não, é assim, assim, assim. Eu falei, eu devo ter entendido alguma coisa errada, porque ele não fala português, né? Meu inglês é nota 7. Falei, então, assim, devo ter perdido alguma coisa nessa comunicação. Liguei para o contador, que era brasileiro, né? Mas nos Estados Unidos. Tal. E como é que funciona? Assim, assim, assim. Falei, sério? Não tem imposto? Sério? Não tem isso? Não tem aquilo? E sério que não tem aviso prévio? Que não tem... A cabeça do brasileiro já abre meu gaveta, né? Falei, como assim não tem isso? Completamente diferente. Isso me fez entender uma coisa, uma relação de compra e venda. O trabalho, a relação de trabalho é uma relação de compra e venda. Se tá bom, você me fornece, se não tá bom, você vai fornecer para outro. De lá para cá e daqui para lá. E, cara, isso é maravilhoso. Sim. A liberdade de você não ficar preso por um miserável fundo de garantia, de um miserável seguro-desemprego, e a pessoa é livre para agregar valor em outro lugar. Isso é maravilhoso. Isso me fez entender ainda mais o quanto a gente está atrasando o nosso povo por conta de relações trabalhistas.
Sim. arcaicas, não funcionam mais. O governo, né, nossa mentalidade é muito patriarcal, né? Uma coisa assim, paternalista. paternalista, a É de palavra certa é coitadismo. de coitadismo. A palavra é essa, coitadismo. As pessoas não têm a responsabilidade pelos seus atos e acabam não desenvolvendo isso, né? E eu gosto sempre de comentar, para mim, o que todo mundo pode perceber de forma fácil é quando você senta num restaurante e você vê um garçom atendendo 6, 7, 8 mesas diferentes, extremamente eficiente, né? Muito com um atendimento top. E aí você tem o quê? Porque a forma dele se remunerar é muito baseado na tip. Né? Você, trabalho, né? É o ROI então, dele, você, né? conforme você é medido a cada momento. Se eu fizer um bom atendimento, se eu atender mais pessoas, eu consigo entregar mais resultados. Sem vitimização. Então, isso muda a forma da pessoa de agir. Muda toda a dinâmica do negócio como um todo, né? Isso. Então, para o empresário, é o cara que está gerando o resultado, para ele está gerando o resultado dele. Show, fechou a conta, deu ROI. Isso é muito bacana, né? Então, assim... Para o cliente está sendo bem atendido, né? Está tendo um serviço de qualidade. Está sendo um serviço de excelência. Então, assim, é uma coisa que funciona. Agora, em vários aspectos, né, o que eu percebi lá também que é muito diferente do Brasil? A fração do trabalho. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, a minha empresa faz desde o projeto até o treinamento do funcionário do cliente. Tudo. Como é que vai ser a estação, como é que vai ser o projeto, a implantação, a execução, de onde que vem tudo, a execução é 100% nosso. E o produto está no meio. Então, a gente faz tudo aquilo para entregar o produto. Lá, não. É só o produto. Quem projeta é outro. Quem licita é outro. Quem representa é outro. Quem implanta é outro. Quem dá assistência é outro. Sim. E até nesse sentido, e que isso não bate com a cultura brasileira, né, Carol? Foi até aí que a gente formatou o trabalho que a gente faz. Porque quando o brasileiro chega lá para investir, né, por exemplo, no mercado imobiliário, que é o nosso mercado, e ele entende que para financiar ele precisa ir atrás de uma pessoa. Para poder para poder olhar um imóvel, ele precisa atrás de outra pessoa, né? Para poder de repente abrir a empresa, ele precisa atrás de uma outra pessoa mas ainda assim aquela empresa às vezes ainda fraciona, ele vai atrás de uma pessoa para abrir, outra são atrás especialistas. Uma pessoa abre, outra pessoa aqui, por exemplo, o contador, ele abre a empresa, ele faz a gestão. Nos Estados Unidos não, você abre com uma pessoa e o contador ele faz outra coisa, enfim. Aí acaba, o contador até pode abrir também, né? Não é que não pode abrir, né? Mas isso acontece, né? E aí é isso que a gente pensou, bom, o brasileiro não está acostumado com isso. Então a gente falou assim, vamos pegar na mão do brasileiro e vamos ajudar ele em toda essa jornada, né? E em cada pedaço da jornada a gente encontra um parceiro ali mais adequado. Isso é uma coisa que eu sofri lá. Eu levei 4 meses para conseguir a driver. Por quê? Não tinha informação alguma para eu saber como é que fazia. Eles partem do pressuposto que você já sabe, que é óbvio, que é óbvio. Então, exato, é só você ir atrás de um profissional. Gente, eu ia toda semana naquele departamento de trânsito, toda semana faltava um documento. Eu vou lá de novo, falei, moça, escreve tudo que precisa, eu trago tudo de uma vez. Aí voltava lá, falta não sei o quê, falta o detalhe do detalhe. Falei, Aí depois vamos pro teste. É óbvio. É porque é óbvio. E não é porque é ineficiente, pelo contrário, são super eficientes. Uma vez que tá tudo certo, sai logo. E é quadradinho. A questão é, você tem a questão cultural deles que é muito forte. Se você não entende, você fica perdido. E é processual. E se encaixa no processo deles. Exato. Então, isso é uma coisa. E aí eu me lasquei toda, porque eu tenho 5 sobrenomes. Meu sobrenome não cabia no campo deles. Eu não tinha como tirar os sobrenomes. Gente, mas deu trabalho para explicar para eles, que era para pegar o primeiro e o último e deixar o resto de fora. Então, assim... Por quê? Porque eles seguem exatamente a norma, eles são muito processuais, são treinados para seguir processo. Sim. E no Brasil, a gente faz até dar certo, a gente dá jeitinho até dar certo. Sim. Então, são formas completamente de ter empresa, de até mesmo... Eu vejo que o brasileiro, às vezes, quando viaja e reclama, é porque ele não está entendendo que a outra cultura é outra cultura. Ele quer que a cultura do outro seja igual a dele, onde você tem que estar obrigatoriamente com um sorriso no rosto, abraçando e não sei o que lá. E não, cada um cuida da sua vida. Né? E que tem processos, e que se não está dentro do processo, ele não vai executar, não vai fazer. Porque eles são processuais, são metódicos, são organizados. Né? Então, não tem o jeitinho, né? A gambiarra que a gente gosta de fazer, é totalmente diferente. E uma coisa super legal de serem processuais, né? É que eles são extremamente eficientes e simples, porque como a gente tem essa questão de jeitinho, e tem essa questão de
a pessoa fazer o processo inteiro, que nem você, porque você faz ponta a tudo, ponta. você acaba fazendo o quê? Você contrata uma pessoa e espera que a pessoa resolva o problema para você. Né? Então, o que acontece? Quando você é especialista, o americano tem muito isso, quando você é especialista, cada um faz muito bem feito, muito muito perito bem feito naquele pedacinho, né? Aí é muito mais rápido se você entende esse processo. Então, a caixinha anda rapidinho no processo, anda muito rápido no processo de forma muito eficiente. E como a gente não tem aquela questão de jeitinho, você tem uma obrigação para fazer e a responsabilidade é sua de fazer, né? Ninguém vai ficar questionando se vai fazer ou não. Você vai abrir uma empresa, por exemplo, um restaurante, você sabe o que você tem que fazer, não tem que ir lá o órgão liberar para você, não. Você tem as normas para seguir, você faz e você vai ser checado se você está tendo certo num certo momento. Então, você tem a responsabilidade, você tem as regras para seguir. E aí isso torna o processo muito mais eficiente e por isso que a economia gira mais rápido e tem uma rentabilidade maior nos investimentos. E se trazer para dentro de uma empresa, a lógica é a mesma. Sim. Por que as pessoas reclamam tanto de funcionários? E a questão da especialidade ajuda isso. Então, o que a gente faz nesse nosso trabalho, né? É justamente ajudar o brasileiro a entender esse processo, porque se você consegue fazer um investimento de uma forma mais eficiente, quando a gente faz esse intercâmbio, não é só de idioma. O idioma, eu diria que é só uma parte. Porque de menos. O menor dos problemas, né? Problemas, porque mesmo que você entenda, você não entende o processo, sua mente não funciona dessa forma. É outro mecanismo de funcionamento, né? É muito interessante. E depois interessante. que você entende a lógica, você fala, é simples. É simples. É só que era uma diferença cultural. Era só entender que é diferente, que eu não tô aqui mais. É só entender que é diferente, exato. Mas aí esses investimentos, por exemplo, a pessoa tá aqui no Brasil, aí vocês acompanham tanto aqui ou lá. Isso. Exato. A gente acompanha. Aí faz toda essa de mão dada vai junto. Toda essa Exato, gestão. de mão dada vai junto. A pessoa, por exemplo, muitos dos nossos clientes, inclusive, eles nem estão nos Estados Unidos ou vão para os Estados Unidos para escolher, por exemplo, não vai fazer uma escolha, eles fazem toda a escolha à distância, alguns deles. Né? Porque a gente deixa. Qual que é o objetivo nosso? Deixar a pessoa quer dolarizar o patrimônio, a pessoa entende que precisa dolarizar o patrimônio hoje em dia, mas ela tem uma dificuldade quando ela vai pensar em fazer isso. Aí a forma de dolarizar, às vezes, mais fácil é você pegar ali e fazer um investimento assim, mais simples, né? Colocar ali numa renda fixa, e aí você percebe que a rentabilidade ali não é tão alta, né? Porque é um mercado mais estável. E no mercado de imóveis, você tem um potencial muito maior de crescer, de rentabilidade, por causa que o mercado, principalmente na Flórida, é um mercado extremamente rentável, né? E aí você consegue fazer com que a pessoa entenda esse processo, a gente passa tanta segurança à pessoa, que ela consegue entender cada parte do processo, a gente vamos dizer assim, a gente traduz culturalmente e traz essa segurança para o cliente, para ele fazer um investimento de uma forma mais tranquila. E eu acho que isso é super importante, você que vivenciou isso, eu acho que você fica mais claro para você um pouco isso. Não, né? Essa diferença cultural até para aluguel, né? Para aluguel do apartamento lá, eu não conseguia entender a lógica, a dinâmica da coisa. Porque eu queria falar com alguém para entender. Não, você entra é igual comprar sapato na internet. É simples. Você escolhe o número, o modelo, daí entrega. Era assim. Esse está disponível tal dia, está disponível tal dia, clica lá e contrata. Beleza. Até entender isso, porque a cabeça estava formatada para esse modelo nosso, né? Vai um corretor, vai lá, mostra, vai outro. Não, estou nem aí. Quer aluga esse, não quer, alguém vai alugar. Né? E aluga rápido lá, né? Sim, muito. Então, várias situações como essa que eu fui entendendo que, lógico, a gente sempre que pensa num outro ambiente, é uma outra dinâmica. Eu ia comentar essa questão do ambiente que você falou, né? Porque o ambiente, ele faz a gente crescer, inclusive, né? O ambiente, ele é super importante, né? Então, essa questão da pessoa investir, ela vai ter um ganho financeiro significativo, mas ela também vai ter mais acesso a um ambiente, né? Que desenvolve a sua mentalidade, né, Carol? Isso é super importante. A gente está no Class Club justamente pelo ambiente, né? E o ambiente dos Estados Unidos é fantástico, né? Enfim. Eu vejo assim, não sei assim, no ambiente de vocês, mas onde eu moro, tem muita gente que nunca saiu do país. Muitos empresários bem-sucedidos que nunca saíram do país. Então, é óbvio que a visão de mundo se torna mais limitada. Porque toda vez que você entra, sei lá, você sai do aeroporto de Guarulhos, você entra no aeroporto de JFK, é outro aeroporto. Você vai para o aeroporto Heathrow, é outro aeroporto. É outro mundo. Você vai naquele de Singapura, é outro mundo. Cara, isso não tem como desver. A mente já faz assim, ó. Então, a hora que a gente começa a vivenciar ambientes, estar com pessoas, ter que se desenrolar na outra língua, seja ela qual for, né? Que seja no Paraguai, vai se desenrolar lá em espanhol e guarani. Mas já está estimulando para você começar a olhar coisas que você não olhava estando no teu ambiente.
Então, o ambiente tem tanto o poder de atrofiar quanto de expandir. Aí depende de como é que você está se movimentando nele, né? Se você fica só dentro daquela caixinha ali, daquele ecossistema pequenininho, a chance é ele atrofiar. Agora, você começa a vivenciar coisas diferentes, cara, você vai vendo que, poxa, que tal ter uma casa em Orlando? Por que não ter uma casa em Orlando? Por que não ter um apartamento em Miami? Tem uns apartamentos postos de Miami, gente. Tá no meu mural dos sonhos aquilo, mural. Cara, o que é aquilo? Por que não? Né? Por que não uma casa lá nas Bahamas quando aposentar? E uma coisa super legal, juntando um pouco do que você comentou lá de trás, que você, por exemplo, fez investimentos ali em cursos que você assim, não tinha nem dinheiro para fazer. Quando você explora sair da sua bolha, do seu ambiente, aí o que é importante? Escolher os ambientes. Então, assim, escolha onde você quer chegar, não limite seus sonhos, né? Quando a gente pensa em investimento, por exemplo, você vai ter acesso a outro patamar de investimento, a outras, assim, quando você se submete a fazer uma viagem, por exemplo, para os Estados Unidos, você percebe o mundo assim, que é o Brasil que deveria dar certo, que a gente pensa, poxa, por que não é assim lá? Aí, quando volta inconformado. Aí quando você começa a fazer investimentos no país, você pensa, poxa, que legal que eu tenho previsibilidade, eu tenho crescimento. Então você começa a abrir ali, tá num outro patamar, tanto de resultado financeiro, quanto também de qualidade de vida. Assim, por exemplo, é possível viver o sonho da Disney, é possível viver em Miami. É possível. O que atrapalha a vida das pessoas é não acreditar que é possível. Não. Tem gente que acha que ter uma casa em Orlando é para multibilionário. E não é. Né? Tem casas de todos os preços, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Tem gente que acha que sair do país é um Cara, não é. É mais barato ir para Orlando do que ir para Fortaleza. Dê o próximo passo, né? Dê o próximo passo. Né? Mas as pessoas não têm esse drive da possibilidade, né? Do é possível. Aí, com isso, não faz passaporte, não faz visto e nem sai de casa. E, às vezes, não é por falta de dinheiro, é por falta de acreditar que pode, de que é possível e de que é para ela. Que existe nesse mundo, tá para nós aí. Né? Tem gente que acha, não, é para o outro. Não, é para você. É para mim, é para nós. Cada um dentro da sua bolha, né? Cada um dentro da sua bolha. Eu tenho uma questão de mindset de prosperidade. Como é que a gente faz para furar? E por isso que a gente foi pro Clex. Como é que a gente faz para a gente furar e para a gente ajudar as pessoas que estão dentro do nossa, vamos dizer assim, do nosso propósito, da nossa missão, que nem a Carol falou, seu microfone tem um papel, a gente também tem um papel. Exato. Então a gente só está no Clex porque a gente acredita que o Clex vai nos ajudar nesse papel. Então, nesse papel de quê? De te levar isso para as outras pessoas, né? Então a Carol tem certeza que vai potencializar demais a mentoria da Carol. E a minha mentoria é sobre isso. A minha mentoria é sobre isso. Ela tem 3 pilares: liberdade, lucro e propósito. Liberdade. Não adianta você ser um empresário que você não tem liberdade nem dentro da sua própria empresa. Tem muitos empresários que eu conheço, que eu já mentorei, que já fez treinamento comigo, batia ponto melhor que o funcionário. Bonitinho. Só que, coitado, não tinha férias, não tinha 13º, não tem fundo de garantia, não tem nada. E ele ganha menos que o funcionário, muitas vezes. É muito comum, muito comum. Paga lá 10 mil para o funcionário, que só para ele é 5. Paga funcionário, paga imposto, paga governo, paga tudo, fornecedor, e para ele, pinga. E o funcionário acha que ele está ganhando milhões, porque ele olha só o faturamento, né? Então, assim, é uma relação disfuncional com a empresa. Né? Então, tem muitas situações como essa. Liberdade, eu preciso ter liberdade. Porque estabeleci gestão, processo, coloquei a coisa para funcionar, treinei pessoas, desenvolvi um time, aí eu vou ter liberdade. Eu vou sair daquela roda do rato, né? Daquela corrida insana de apagar incêndio todo dia. Tem que ter liberdade. E quando a gente consegue ter liberdade, a gente tem fôlego, a gente consegue respirar. Né? Porque tem muito empresário que até automático fala, tô na correria. Fala, respira, para que tanta correria? Né? Vai planejar o foco do problema, vai de ficar apagando incêndio, né? Então, é sair dessa correria. E isso vem com condução, com discernimento, porque quem está no meio do fogo cruzado só vê fogo cruzado, não consegue ver solução. Olha a importância da mentoria. Cara, para um dia aqui, vamos conversar, vamos olhar para o teu negócio, vamos olhar a origem desse problema, vamos olhar por que desse apagar incêndio todo dia, vamos analisar as coisas. Sozinho ele não consegue. Não dá nem tempo. Né? Então, a primeira liberdade é essa, é deixar com que as coisas funcionem, é fazer com que a equipe performe, é ter uma empresa que está rodando. Ok? Agora eu respiro.
Eu consigo fazer um desafio de 30 dias, eu consigo tirar férias, eu consigo, se precisar, ficar com um ente querido no hospital, sem ficar com dor de barriga, né? Sem ficar com desespero. Liberdade. Segundo ponto, lucro. Tem muita empresa que não tem visão de lucro. Tem muita empresa que roda sem o objetivo de ter lucratividade. Ah, quanto é o faturamento? Ele sabe dizer bonitinho. Qual é a meta de lucro? Não sabe. Então, se não tem meta de lucro, está trabalhando para quê? Só para se ocupar? Porque o lucro vai ser o oxigênio, é aquilo que vai dar sanidade para a pessoa, né? Lucro, tem que trabalhar lucro, tem que tapar furo de balde, tem que ter a gestão entre tudo que entra entre tudo que entra e o lucro. É gestão no meio, tem que ter essa visão. E muitos não têm, porque está lá pagando incêndio. Terceiro, propósito. Depois que eu tenho liberdade e tenho dinheiro, o que eu faço? Por que eu vou continuar na segunda-feira? Com que brilho no olho que eu vou trabalhar se as contas estão pagas, a vida está confortável, a empresa está funcionando? Eu tenho que ter uma convicção muito clara de por que é que eu estou nesse mundo, porque senão eu não vou continuar fazendo. Muitas pessoas entram em depressão, às vezes, porque quando chega no objetivo, que é financeiro, seja o que for, Exato. ele sente um vazio e acaba tendo depressão porque não tem Exato. propósito. E aí ele perde o sentido da vida. Aí começa a destruir tudo aquilo que levou uma vida para construir. Seja a saúde, seja a família, seja a empresa. Tudo vai sendo destruído. Então, quantas pessoas que a gente vê e conhece e ouve falar que, poxa, super sucesso empresarial, financeiro, show, né? Subiu, chegou no topo da montanha. E daí? E a pessoa começa a desanimar porque ela chegou, mas chegou vazio. Ela chegou sem entender o porquê que ela foi. Por que ela percorreu tudo aquilo. E, às vezes, deixou o que era mais importante para trás. Acabou o casamento, os filhos não querem nem olhar, estão loucos para esperar o dia né, do inventário. Que vida miserável é essa? Para você, a Carol vai deixar o último recado, as considerações finais. Pensar aqui, desafio, hein, gente? Pegar assim. Eu vou pegar a minha frase. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas você primeiro tem que saber por quê. Todo resultado precisa de movimento, precisa de ação, precisa de atitude, precisa de mão na massa. O mundo é dos fazedores, né, Carol? Fazedor. Obrigada, Carol. Obrigada. Muito bacana. Me emociono com a sua história, né? Te admiro muito, Obrigada. né? Você é uma pessoa, né, com muita bagagem, com muito conteúdo que inspira a gente. Muito obrigada, né, por ter aceitado. Obrigada, eu te agradeço. Obrigada. E vamos junto, né? Até fazer calo na mão lá. E até a nossa casa em Orlando, né? Eu já falei pro Denis, está na meta, está na visão. E ela é grande, então preciso vender muita mentoria, gente. Vamos lá. Isso aí, gente. Obrigada a você de casa por ter acompanhado a gente. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios. Bora correr, porque quem fica parado não sai do lugar. Vamos lá, gente.